Fala, seus mal diagramados! Existem dois temas em que vários brasileiros costumam disputar um campeonato para descobrir quem é mais ignorante e desinformado. A ressocialização de ex-detentos é um assunto debatido de forma tão datenística nas redes sociais que sempre eu tenho o ímpeto de incinerar o modem e o computador e nunca mais acessar a internet na minha vida quando presencio esse tipo de discussão. Principalmente se os presos forem famosos. Experimente ler uma notícia sobre Suzane von Richthofen recomeçando a vida por meio da venda de blusinhas de crochê. O comentário mais suave costuma se encaixar em 4 ou mais crimes que renderiam penas semelhantes à da própria Richthofen. Você pode também tentar acompanhar as notícias sobre a Elise Matsunaga, caso o objetivo da sua vida é experimentar microdepressões instantâneas via computador. Quando saiu a notícia que ela estaria dirigindo o Uber, uma galera ficou indignada. Aí a plataforma veio a público e disse que ela não é cadastrada no aplicativo. E logo em seguida outras pessoas acusaram a Uber de ser contra a ressocialização. Enfim, é impossível sentir a felicidade plena no Brasil. É a natureza caótica do nosso país que fala mais alto. Outro tema que gera alguns dos debates mais equivocados e que também é assunto desse vídeo são as leis de fomento à cultura, como a Lei Rouanet. Resumidamente, elas funcionam de uma maneira bem fácil de entender. Um projeto cultural é cadastrado para captar recursos privados por meio da Rouanet. Caso seja aprovado, bate na porta das empresas. Se concordar com o que foi apresentado, o empresário repassa a grana para financiar o projeto cultural e, em contrapartida, recebe renúncia fiscal. Ao invés de pagar ao governo esses impostos, o dinheiro é destinado à cultura. Obviamente que alguns projetos são questionáveis desde a aprovação, mas entre ser uma catástrofe artística e não atender os requisitos exigidos, vai um longo e subjetivo caminho. Apesar da facilidade de compreender como funciona esse mecanismo, desde sempre a extrema-direita usa o espantalho da Lei Rouanet para atacar artistas e o PT. E assim fazer com que o povo acredite que trata-se de uma política em que o Lula pega R$1 milhão que poderia ser utilizado para combater a supergonorreia e dá para a Cláudia Raia produzir algum musical dirigido pelo Miguel Falabella. Inclusive, a Cláudia Raia esteve envolvida em uma das primeiras fake news contra esse atual governo, que era contada mais ou menos como eu exemplifiquei acima, tá? E o pior é que tem quem confie piamente que é dessa maneira. No Zap, a tia polenteira, inimiga do Xandão, jura que basta o Caetano pedir dinheiro para o PT a partir de agora, que ele pode ficar mais 3 anos sem trabalhar, apenas estacionando o carro no Leblon. Mas até o Luciano Hang sabe que não é assim. E não foi surpresa alguma, pelo menos para mim, descobrir que ele apoia projetos culturais em troca de renúncia fiscal nas lojas Havan. O que não é crime, vale ressaltar. Por incrível que pareça, esse é talvez o único momento da lamentável existência desse ser que ele acertou ou tentou não errar. A gente não vai errar, e se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Ricardo Pedro Cruz, do Splash do UOL, Hang investiu 27 milhões em projetos aprovados para captação de recursos pela Lei Rouanet e fez 350 doações expressivas nos últimos anos. Olhei os principais projetos da lista e a maioria não apresenta problema nenhum do ponto de vista cultural. Entre eles estão restauro de uma igreja luterana em Blumenau, manutenção de acesso à cultura durante a pandemia, projeto Omunga na Amazônia, que garantia medidas educativas e culturais na rede pública de ensino de Joinville, doação de 200 mil para atividades anuais do Teatro Bolshoi Brasil, mostra étnica cultural em
esteio, shows de Natal em 5 cidades do Sul e por aí vai. Claro que ele também colocou grana em eventos de gosto duvidoso, como os musicais Bem Sertanejo, do Michel Teló, e um sobre a vida do Silvio Santos, 2 festivais sertanejos e o documentário O Dia da Virada, que reconstrói o último dia da eleição para o governo de Santa Catarina em 2002. Esses eventos aí, acredito eu, sejam mais da cota pessoal do velho, que apesar de, surpreendentemente, ser um mecenas até de balé, parece curtir mais comer um salsichão na Kerb Fest, ouvir banda baile e relaxar com um documentário sobre políticos inexpressivos de Santa Catarina. Mas não é novidade que Hang, ao contrário do governo que apoiava, não era uma pessoa crítica à Lei Rouanet. Em 2022, ele publicou no Twitter uma série de posts em apoio à lei, que afinal ajuda ele a ter abatimento de imposto de renda. O ponto é que essa história comprova uma triste realidade. O governo do Jair conseguia ser administrado por gente com menos visão e ainda mais ignorante que qualquer expoente do empresariado do nosso país, que é reconhecido como um dos menos brilhantes do mundo. Enquanto Hang apoiava, à sua maneira, a cultura principalmente nos estados do Sul, veja bem como a Secretaria de Cultura comandada por Mário Frias agia. Para celebrar o bicentenário da independência, que seria uma data patriótica, o ator que hoje não arranja vaga nem em novelinha do Kuai não conseguiu elaborar nenhum plano de editais para quem se interessasse em lançar filmes, séries, peças ou qualquer outro produto cultural sobre a efeméride. A incompetência foi tão gritante que mesmo Josias Teófilo, diretor do documentário O Jardim das Aflições sobre Olavo de Carvalho, chegou a publicar no Twitter críticas a respeito do assunto na época. O bicentenário da independência é uma responsabilidade do governo federal, sim. Responsabilidade que ele não assumiu por grave incompetência. Esse é um dos maiores vexames da nossa história cultural. Esse roteiro que eu fiz hoje tá meio complicado. Além de não discordar do velho da van, eu ainda concordo completamente com o Josias. Pena que ele, na condição de diretor de cinema, não teve capacidade de notar que ajudou a eleger um governo que não tinha interesse nenhum em apoiar a cultura. Agora, resta ao Josias aguardar o próximo centenário do 7 de setembro para tentar produzir o próprio documentário. Caso esteja vivo, ele terá uns 140 anos, ou seja, estará morto de qualquer maneira. E Mário Frias e o seu substituto André Porciúncula estavam mais alinhados ao mito e preferiam usar o 7 de setembro de 2022 para realizar a turnê do Coração Pútrido de Dom Pedro no Brasil. 7.000 brasileiros saíram de suas casas para ver a compota imperial coronária sendo transportada por aí dentro de um vidro de palmito. Um festival necromântico que só poderia ser ideia de uma vovozinha sombria de anime como a Nise Yamaguchi. Outro espetáculo daquela data foi o coro de Imbrochável, puxado para enaltecer a piroca do excrementíssimo. Imbrochável, 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 imbrochável. Cultura para o governo que passou era isso: coração em conserva e homenagem à rola murcha do mito. E apenas isso mesmo. Mas sendo bem justo, não posso dizer que eles não fizeram absolutamente nada para celebrar o bicentenário. A Ancine divulgou um edital que liberou 30 milhões para produções audiovisuais sobre o tema. Só que tem um detalhe que deixa tudo muito ridículo. E isso aconteceu apenas um mês depois do 7 de setembro de 2022. E como não houve tempo hábil nem para produzir um curta-metragem nesse período, cabe ao governo Lula, a partir de 2023, honrar os projetos já aprovados. Ou seja, um ano depois. Agora pensa no seguinte: mesmo sendo ator, Mário Frias conseguiu um feito interessante, que é entender menos de cultura que o velho da van, cuja experiência na área resume-se a se fantasiar de tirolês e herói patriota em propagandas das suas lojas de departamento. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram.
sigam a gente lá. Também não deixem de conhecer os nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso que te ensina a começar a produzir aqui no YouTube, que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que o velho da van não acertaria pelo menos uma vez na vida, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.